Fala seus otakus, beleza? Essa aqui é a minha opinião a respeito do live action, ok? Assisti todos os episódios. Bom, a princípio eu já não estava esperando que fosse ser igual ao anime, porque se fosse igual, né, não é uma adaptação. O nome adaptação já é isso. Então assim, a gente precisa dar uma adaptada. Eu acho que muitas vezes, por exemplo, eu assisti Mob Psycho, o live action do Mob Psycho. Nossa, horrível, 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 horrível. Né? Então assim, e tem essa coisa assim dos japoneses muitas vezes exagerar as reações, né? Isso não fica legal. Às vezes querer fazer coisas do anime, né? Coisas que funcionam dentro do anime, não vai funcionar no live action, né? Então assim, o Mob Psycho ele foi horrível, na minha opinião, por conta disso, né? Eu acho que talvez também para nossa cultura, talvez o olhar de um japonês seja algo, sei lá, talvez eles gostem, talvez achem engraçado, né? Mas para nós, né, brasileiros e ocidentais, talvez seja esse o problema, né? A gente não está acostumado a ver pessoas, sei lá, tipo uns negócios assim, né, meio besta, né? Então, como esse live action de One Piece foi uma produção americana, né, achei interessante, né, por conta dessa questão, né? Eles não fizeram essas adaptações igual os japoneses costumam fazer, né, com expressões muito exageradas, né, com tentar colocar a comédia do anime dentro do live action. Isso aí não casa, né, e geralmente deixa também muito infantilizado, né? Isso é um ponto que eu quero aqui colocar mais para frente. Então assim, tem uma perspectiva muito mais séria da trama. Eu achei isso legal, né? Eu acho que é bom ir por aí mesmo, para não infantilizar e para trazer um público que muitas vezes não conhece de One Piece, não conhece de animes, entendeu? Então assim, esse público às vezes pode estar ali conhecendo, né, o One Piece através do live action, quem sabe, né, é uma porta aberta para que essas pessoas vão lá e conheçam, né, o anime também, né, conheça a história. A gente também tem que levar em consideração que agora eu não lembro exatamente quantos episódios tem, né, daquele primeiro ponto ali, né, do primeiro capítulo até a virada deles da Grand Line, né? E outra coisa, gente, fica tranquilo aqui que eu não vou dar spoiler a respeito, viu? Depois eu vou fazer review de episódio por episódio, mas eu não vou dar spoiler, pode assistir tranquilo, ok? Mas assim, você já sabe, né, já é dito todo por aí que vai estar sendo abordado ali do início, né, do Luffy até ali mais ou menos a ida à Grand Line, né? Então, no anime é muito episódio para compactar para um live action de 8 episódios. Eu coloquei uma mão e a outra estava aqui embaixo. 8 episódios, né? Então assim, é muita coisa para adaptar, né? Para comprimir nisso tudo aí. Mas eu acho que algumas coisas aí, né, ficaram um pouquinho assim supérfluas. Eu acho que para uma pessoa que não acompanha o anime, né, eu acho que tem muita gente que está assistindo live action que conhece o mangá, conhece o anime, conhece tudo. Então a pessoa às vezes está pegando coisas ali, mas ela já tem todo o background dela, né? Ela já tem todas as informações. Agora ir para uma pessoa que não conhece, né? Eu tenho um amigo mesmo que ele gosta até de anime, assim, só que ele diz que não tem paciência para assistir, para ficar esperando o episódio, né? E aí, assim, as referências que ele me deu foi Yu Yu Hakusho, Cavaleiro do Zodíaco, tudo, ó. Então, assim, ele disse que até gosta, mas ele não assiste muito, né?
Então, assim, ele nunca assistiu One Piece. Mas, né, ele tá vendo aí todo mundo falando a respeito, né? Tá um hype do caramba. E ele disse que vai assistir o live action, né? Então, vamos ver. Eu quero até ver o que ele vai me falar, né? Eu quero ver depois a opinião dele, mas isso aí até ele assistir vai demorar pra caramba. Isso aí, o anime vai, ou o live action vai sair do hype, com certeza, até ele conseguir dar uma opinião a respeito, né? Porque eu sei que vai demorar para ele assistir esses episódios. Mas ele é uma pessoa, né, dessas que vão vir, não conhece o anime, né? Ele só conhece de ouvir falar, né? Mas ele nunca assistiu. E aí ele vai assistir, e eu acho que essas pessoas têm algumas informações ali que eu acho que ficou meio deslocado, assim, né? Tipo, por exemplo, por que o Sanji só luta com os pés? Né? Eu acho que isso não tá no live action ali, não ficou muito bem esclarecido, e aí fica um negócio assim meio que, tipo, pra gente que já sabe o porquê, beleza, né? Mas pra quem não sabe, como é que... fica uma coisa ali meio superficial, entendeu? Então, assim, tem muitas informações que eu achei que foi meio... não foi entregue de forma muito interessante, né? Além do mais, agora sim, é porque eu tô falando, tô pensando tanta coisa ao mesmo tempo aqui, que um outro porém também que eu achei ruim é que eu achei que, por exemplo, deu um tom muito sério, né? Eu acho que foi muito focado em juntar grupo e, e lutar contra os vilões. Eu acho que ficou meio ali assim vazio em relação à aventura, a descobertas, aquela coisa assim, que eu acho que o anime tem essa essência, sabe? E aí quando o Luffy falava a respeito de aventura, de liberdade, ficava um negócio meio vazio, né? Porque a gente, eu assisti separando as coisas, né? Eu meio que me esvaziei de tudo para assistir o live action, para tentar assistir o live action com a perspectiva de alguém que nunca consumiu nada, entendeu? Então, assim, eu acho que ficou meio vazio, né? As palavras do Luffy batiam na parede e caíam no chão, porque não ecoava, né? Não tinha esse sentimento, a gente não tem esse sentimento, sabe, de exploração, de navegação, de aventura, igual o anime nos proporciona, né? Então acho que fica um negócio meio assim vazio, né? Eu acho que eles poderiam ter trabalhado um pouco mais essa questão para trazer mais esse sentimento de aventura, né, de uma ação ali acontecendo, né? E não ficou muito focado em porrada e background, né? Background dos tripulantes. Eu acho que ficou muito nisso, né? Então acho que ficou meio vazio. Mas ao mesmo tempo teve algumas coisas ali que eu acho que foram até legais. O primeiro episódio mesmo, eu acho que foi muito legal. Ele meio que mostrou ali o porquê que o Luffy estava dentro de um barril, né? Como que aquilo ali aconteceu. Então, para quem não assistiu, você vai lá ver que ele meio que mostra isso, né? Ele mostra isso, o antes, né, do Luffy no barril. Então, eu achei isso interessante, né? Algumas coisas ali foram melhor explicadas. Eu acho que ficou mais bem amarrado, mas teve algumas outras coisas também que eu achei que ficou meio solto, né? Então acho que isso é algo que eu vou deixar para falar no review dos episódios, né? Eu vou depois gravar vídeo por vídeo de cada episódio, né? Eu vou assistir novamente o episódio para poder falar de cada episódio isoladamente, ok? E aqui não é para dar spoiler, né? Então vou deixar para esses detalhes para os outros vídeos.
Mas assim, a questão é essa, né? Eu achei que algumas coisas ficaram meio ali, não ficou tão bom assim, por questão de ser algo voltado para um público adulto, entendeu? Então assim, o público adulto ele precisa das coisas mais amarradinhas, né? Mais bem explicadinhas, e teve coisas ali que ficaram muito soltas, né? Então acho que eles, né, ficaram nessa coisa assim, entre, beleza, vamos deixar o negócio mais sério, mais adulto, mas ao mesmo tempo eles não souberam balancear as coisas, né? E sem contar que teve muita coisa assim que foi adaptada, né? E talvez, sei lá, o que acontece aí, né? Nos backgrounds aí da parte de produção, né? Mas eu acho que eles não conseguiram amarrar muito bem certas coisas, né? E aí a gente vê, né, o que eu ia falar a respeito de infantilizar. A gente vê o One Piece ali, no início. O primeiro episódio eu achei muito legal. Eu fiquei, caraca, One Piece live action, que massa. Mas aí depois, aos poucos, eu fui desgostando um pouco mais, entendeu? Então o primeiro episódio me jogou lá em cima, e aos poucos eu fui cada vez mais sentindo aquele sentimento de insatisfação, que inclusive, né, falando sobre infantilizar, os episódios ali que falam a respeito, que mostram ali a história do Soap junto com a Kaia, eu achei que ficou muito infantilizado aqueles episódios, né? Os vilões, o pessoal tudo ali, eu não achei muito legal, né? Então assim, a gente perde um pouco essa coisa, né, de mais sério, e de repente ficou meio infantil, e aí dá aquela sensação meio estranha, né, para uma pessoa que não é fã de One Piece, que não conhece, que está assistindo, talvez aqueles episódios podem ser o episódio que o pessoal vai parar de assistir o restante vai deixar de continuar a série, entendeu? Pode ser que se chama drop, né? Dropar a série. Então pode ser que o pessoal comece a dropar dali, né? Eu não gostei muito. Inclusive também eu achei a personagem da Kai muito feia. Parece uma tiazona. Nossa, não gostei não. Não gostei. Na verdade, ela e a Kuina, né? Eu acho que inclusive tem um pouquinho dessa agenda woke, sabe? Cultura woke. Eu acho que não predominou na série, entendeu, gente? Mas eu não sei que fogo no rabo é esse que esse pessoal que produz, que aí botaram o Loki Ru negão lá, botaram caramba, esqueci já o nome da irmã da Nami lá, não é Nezuko não, eu tô pensando na outra lá. Mas enfim, você já sabe lá, né? Então assim, é uma necessidade, inclusive eu não vi uma mulher bonita nessa série, uma mulher bonita, não tinha, né? Nossa, a Kuina tava horrível, gente. E a Kaina uma tiazona muito... Não gostei dessas personagens, né? Eu espero principalmente a Kaia, né? A Kuina, não é que ela precisava ser uma menina bonitona, mas eu achei ela meio feia, mas enfim, ela não tem problema. Mas a Kaia, ela deveria ser uma menina mais bonita, entendeu? Aí tudo bem, o pessoal vai falar, porque ela estava doente, não sei o que, estava debilitada, mas aquela atriz ali, nem com 500% de saúde, ela fica bonita não, gente. Inclusive depois mostrou ela mais, né, mais revigorada ali, e continua feia do mesmo jeito. Enfim, ela eu precisava, né, eu queria ver uma mulher mais bonita ali. Mas enfim, isso aí é um detalhe, né? O que eu realmente queria falar é mais essa parte assim, mais técnica, né, das lutas, né, a falta de impacto. Eu já falei isso? Eu acho que eu não falei, né? A falta de impacto, né? Eu senti uma falta de, sabe, o soco quando bate. Eu senti uma coisa meio que assim, ó. Essa coisa artificial, você tá entendendo? Eu acho que precisava ser mais natural.
eu acho que ficou muito artificial em alguns pontos, a gente não sentiu o impacto. E é isso que é interessante em filmes de luta, né? Quando a gente vê uma luta em um filme live action, a gente tem que sentir o impacto, né, do golpe. Eu acho que faltou isso, acho que a gente não sentia o impacto real, né? Inclusive também eu acho que até em questão de níveis de força, né? Eu achei que a gente acaba não tendo muita noção disso, né? A gente não consegue, a gente vê um Luffy assim que, pô, no anime ele era capaz de fazer muita coisa, e ali a gente vê um Luffy, né, que não faz muita coisa assim, é muito... Eu acho que assim, se fosse para humanizar, teria que humanizar direito, entendeu? Mas assim, a gente não sente assim do que ele é capaz de fazer realmente, né? Então eu achei que ficou faltando nisso, né? Eu acho que o anime expressa isso melhor, né? Então assim, quando surge um adversário, né? Ou às vezes uma situação, a gente às vezes até pensa, pô, o Luffy pode fazer isso, e ele vai lá e faz, né? Então, por quê? Porque a gente entende já a capacidade, né, a força, né, o que ele consegue fazer. O live action, ele não consegue expressar muito bem isso. E aí a gente, né, fica ali meio que sem saber do que ele é capaz, até onde ele consegue chegar, entendeu? Então acho que faltou um pouco dessas coisas assim, né? E os diálogos também eu achei que não estavam muito legais, né? Eu achei que tem coisas ali que não tem muito a ver com a personalidade do Luffy, né? Bom, deixa eu ver aqui, eu não sei se eu devo falar isso, mas assim, assim, vocês vão ver, né? Isso aqui não chegaria a ser um spoiler, né? Mas tem um momento ali que o Luffy, ele meio que, tipo assim, eu não, porque o Luffy do anime, ele não quer ser um herói. E ele nem liga muito pra isso, sabe? Mas no live action, ele não falava em ser um herói, mas tipo assim, a forma como ele tratava as coisas era meio que como se ele estivesse querendo ser um herói, entendeu? Ele quer ser o pirata herói, né? Mais ou menos. Isso que eu senti no live action, né? Eu acho que a forma como o Luffy trata as coisas é de uma forma assim... ele muitas vezes é um herói, sim. Ele com certeza é. Mas ele não precisa falar essas coisas, entendeu? Ele não precisa expressar. E no live action, muitas vezes, eu acho que a coisa foi meio expressada com palavras que não é muito da personalidade do Luffy, entendeu? Então, esses são alguns pontos assim, que eu não curti muito, né? Eu acho que poderia ter sido melhor adaptado, né? E aí eu vou deixar o restante para falar de episódio por episódio, ok? Aí vamos... que aí vai ser com spoiler mesmo. Quem ainda não assistiu, esses vídeos vocês vão ter que primeiro assistir o episódio para depois vir assistir, né? Eu vou ver aqui que dia que eu vou publicar, eu não sei ainda qual vai ser o dia, mas não sei se vai ser fim de semana. Aí eu vou publicar um episódio, depois eu vou publicar outro em outro dia, né? Então eu acho que vai dar tempo aí para todo mundo ir assistindo, né? Eu sei que tem gente que não vai poder assistir tudo num dia só, né? Igual eu fiz. Tem gente que eu terminei agora há pouco, né? Mas tem gente que agora já é noite aqui, já é 10 horas da noite. Agora tem gente que antes do meio-dia já tinha terminado de assistir. Não sei como é que essa pessoa faz isso. Mas enfim, teve gente por aí que conseguiu, né? Então eu sei que tem gente que às vezes vai assistir um episódio por dia, né? Então eu tenho certeza assim que o meu ritmo aqui vai ser um ritmo de que eu vou lançar um vídeo que vai ser correspondente ao episódio que vocês já assistiram, com certeza aí, porque eu vou até levar um certo tempo para estar produzindo, beleza?
Então é isso aí, galera. Não sei se vocês gostaram da minha opinião. Gente, minha opinião é minha opinião. Se você tá gostando do live action, beleza, cara, divirta-se, continua assistindo, assista 2, 3, 4, 5 vezes. Mas essa é a minha opinião. Eu não curti muito, né? Foi legal, mas não foi das melhores experiências, né? Eu esperava mais até. Mas enfim, é isso aí, né? Não, da mesma forma que vocês não vão me obrigar a gostar, eu não tô obrigando ninguém aqui a não gostar, beleza? Então é isso aí. Valeu, falou!